Shani Carivenity decidiu fazer essa transmissão aqui meio em cima da hora, por quê? Porque, não sei, né? Eu pensei hoje teve jogo do Brasil, eu sei que muitas pessoas gostam e tal de futebol, muitas pessoas folgaram, etc e tal, então, né, fiquei com medo, vou fazer a live e não vai ter ninguém. Talvez pode ser que não tenha ninguém, mas tudo bem, né? As pessoas assistem depois, até mesmo porque esse é um assunto bem interessante que pode, de certa forma, aí, se você tiver o seu sobrenome ligado, né, a esse fato, pode mudar um pouco a forma como você enxerga a sua família e, por que não, como você enxerga você, a sua própria história, né? Então, muito interessante, nós vamos falar sobre essas famílias importantes que conta a tradição, né, terem fundado a República de Veneza, claro, Veneza em si, e aí também o que foi o alicerce para a República de Veneza. Sendo assim, se o seu sobrenome estiver nessa lista, é óbvio que a sua família é nobre, digamos nobre desde o início, né? Desde aqueles tempos lá, desde o início. Mas antes disso, antes de a gente falar sobre, por favor, deixa aí o seu like, você que principalmente já conhece o canal, deixa o seu like, porque isso ajuda bastante o vídeo. Também não esquece aí de ativar o sino das notificações. Se você está chegando agora, considere depois, né? Então curtir também aqui o vídeo, deixar o like e se inscrever no canal. O seu apoio sempre é importante. Você que talvez esteja assistindo agora, tem aqui a nossa aluna, a Laís, né? Nossa aluna fiel, muito obrigado, Laís. Por favor, me diga se o áudio tá ok, né? Senão a gente tenta melhorar também o áudio depois. E também convido, antes da gente iniciar, para você se tornar membro do canal Lenguamare. É um custo bem baixinho ali por mês. Se não me engano, o nível básico está 7 alguma coisa. O nível completo, que te dá acesso também às produções aí audiovisuais que a gente está fazendo, é R$11 por mês. Então, assim, é um custo bem baixo para você apoiar essa produção que, óbvio, mais do que ser uma produção ítalo-brasileira, né? É uma produção ali com bastante foco, com bastante nicho nos vênetos, que traz coisas voltadas à língua vêneta, né? Que a gente não tem em lugar algum. Então, se você acha que esse projeto é importante, eu peço aí a sua ajuda. Agora sim, começamos, né, com o nosso vídeo. Eu vou ver aqui, o pessoal está falando que o áudio está excelente, então podemos iniciar. Olha só, você sabia que existe uma antiga tradição segundo a qual a República de Veneza teria sido fundada por 12 famílias? E que coincidência, né, pessoal? Porque hoje é dia para a Igreja Católica, acredito que para a Igreja Ortodoxa também, não sei, né, se tiver algum cristão ortodoxo, por favor, me avise aí, mas para a Igreja Católica hoje é dia de São Pedro e São Paulo. Falando em São Pedro, né, enfim, apóstolo, São Paulo também é um apóstolo escolhido depois, né, mas São Pedro que esteve ali, líder dos apóstolos. Então nós temos essa curiosidade que eu resolvi fazer esse link, trazer para vocês. Nunca tinha mencionado assim mais profundamente a respeito dessas 12 famílias da República de Veneza que fundaram Veneza, o alicerce para a República de Veneza, conhecidas também como as famílias apostólicas. Então tem tudo a ver, né, com o dia de São Pedro e São Paulo, que é hoje, e as famílias apostólicas vênetas da República de Veneza. Então, assim, o próprio nome ele já desperta uma certa curiosidade, né? No início eu também não entendia por que apostólicas, né? Então, segundo essa tradição, essas 12 famílias representariam simbolicamente os 12 apóstolos de Cristo, tá? Os 12 apóstolos de Cristo formando o núcleo duro, digamos assim, né, da futura República de Veneza, que são essas 12 famílias apostólicas, 12 famílias vênetas. Então não é apenas ali uma coincidência numérica, é claro que não, né? Em uma sociedade ali, estávamos numa sociedade profundamente marcada pelo cristianismo, né? Pela Igreja Católica, pelo catolicismo. Então o número 12 ecoava a ideia de uma comunidade completa, era um número perfeito, né? Naquela época ali. Então, ordenada, óbvio, legitimamente por Deus, assim como as 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos.
Então tem toda essa cultura bíblica, né? Toda a cultura da escritura, do cristianismo, né? Que o catolicismo trazia para aquelas pessoas ali, e elas estavam profundamente imersas nisso. Ainda mais nesses tempos que eram bem difíceis, com as invasões bárbaras, etc., né? Porque vocês sabem que Veneza ela foi fundada ali pelos vênetos justamente nessa tentativa de fugir, né? Dessas invasões bárbaras, desses governos pagãos que não falavam nem mesmo a própria língua e muito menos tinham a mesma religião, né? E estavam impondo outras coisas. Então, as listas, quando a gente vai falar a respeito dos nossos sobrenomes aqui, né, as listas variam conforme os cronistas. República de Veneza aí tem vários escritos aí bom, uma república que durou 1100 anos, vocês podem imaginar que há documento para todos os gostos. Então, existem muitas crônicas em latim, crônicas também em vêneto, em língua vêneta, relatando uma série de coisas. Então, as listas elas variam bastante conforme os nossos cronistas vênetos, mas geralmente incluem famílias ali que elas vão se repetindo, né, conforme as crônicas. Algumas famílias novas, outras se repetem, o que a gente consegue às vezes ter uma certa clareza que aquela família ali, ela sim, ela carregava títulos de nobreza, se não naquela época a posteriori. Então nós temos algumas famílias como os Badoer, os Barozzi, né, com 2 Es, mas claro que grafia às vezes muda, às vezes pode ser com S, etc., né, a gente vai mudando. Outro sobrenome aqui que consta em listas tradicionais das famílias apostólicas que fundaram a República de Veneza são os Contarini, que nós temos também no Brasil, né, esse sobrenome, os Falier, os Gradenigo, os Memo, Michiel, Morosini, os Polani, Sanudo e Tiepolo. Essa é uma das listas mais tradicionais a respeito das 12 famílias apostólicas, mas calma que vão ter outros sobrenomes que aparecem em outras listas também, e eu vou citar aqui todos eles, tá bom? Daqui a pouco. Então, ao longo dos séculos, essas casas, o que quer dizer? São sobrenomes, né? São famílias. Essas casas se tornaram algumas das mais influentes da história vêneta, né? Essas famílias, uma das mais influentes da história vêneta, dando aí à República de Veneza inúmeros magistrados, almirantes e muitos doges também. Então foram famílias que, sem sombra de dúvidas, prosperaram bastante e tiveram ali os seus títulos de nobreza cada vez mais acrescidos, né, com o tempo. Então, será que isso aconteceu exatamente desse jeito? É o que fica às vezes muito as dúvidas, né? Então a resposta mais honesta que a gente consegue dar aqui é que não sabemos. Porque eu fico um pouco indignado, né, com a sociedade atual. Por quê? Porque a gente, quando só se tem a tradição que se passou, né, pela história, boca a boca, se presume já que não é verdade. Né? Você não precisa ter provas para me dizer que não é verdade, mas eu preciso ter provas para dizer que é verdade. Né? Mas se eu preciso ter provas para dizer que é verdade, você também precisaria ter prova para dizer que não é verdade. Né? Então, por que a tradição não vale, mas a sua palavra, que também não tem fundamento nenhum, vale acima da tradição? Então a gente precisa ter cuidado, eu não gosto muito disso, né? A gente precisa ter um cuidado. Então, os documentos mais antigos sobre o surgimento de Veneza, né, da República de Veneza, que viria posteriormente, eles não apresentam uma lista oficial dessas 12 famílias. Eles citam, como eu falei para vocês, né, em praticamente 2 listas se repete alguma família ou outra, que a gente já consegue ver a importância e que tradicionalmente poderia ser verdade, então que aquela família estivesse ali. Então a tradição aparece de forma mais clara em crônicas ali escritas um pouco depois também, né, da fundação de Veneza, da formação da cidade. Então, quando a República já era uma das maiores aí potências do Mediterrâneo, a gente vai ter listas um pouco mais robustas a respeito disso. Isso significa que a tradição é falsa? Não, pessoal, a gente não pode levar as coisas assim, né? Hoje em dia existe um ceticismo, existe uma crítica
que tudo precisa ser colocado por terra, né? Qualquer tradição é mentira. Não, não é verdade, é mentira. Pera, não é assim que funciona, tá? Isso daqui é um pensamento muito moderno, o qual eu não me agrado, e as pessoas cada vez mais não acreditam em nada, né? Elas só acreditam nas suas próprias opiniões, nas suas próprias ideias. Então a gente não pode falar que é falso porque também não temos provas para comprovar que seja falso, tá? Então, não necessariamente isso aqui é falso. É importante lembrar que a maior parte da história da Alta Idade Média chegou até nós de maneira bem fragmentária. Tá? Então a gente não tem acesso a tudo, chegou tudo muito fragmentado, então é fácil você falar que é tudo falso, que é tudo mentiroso, que faziam tudo para enganar, etc. Então eu gostaria que você, né, depois de séculos, de algo que talvez fosse verdade aí da sua família, dos seus estudos, você que fez doutorado, que fez uma série de coisas ali voltadas para o mundo acadêmico, achassem só fragmentos e dissessem, isso aqui é mentira, né? Então calma, não é bem assim. Então a ausência de documentos contemporâneos não permite afirmar categoricamente que algo jamais existiu. Isso é coisa de ignorante também. Tá? É o ignorante que ele quer estar na outra ponta, porque o ignorante, quando ele quer se fazer desperto, ele se coloca na outra ponta e ele vira cético. Então, eu sou superior a todo mundo porque eu não acredito em nada, é tudo mentira, eu sou espertalhão, entendeu? Ninguém me engana. Então, muitas vezes ele está sendo só ignorante e posando, né, de o cético, aquele que é o incrivelmente, né, a mentalidade que ninguém passa para trás. Então, calma, isso aí é ignorância também. Isso só significa que a gente não possui provas suficientes para demonstrar historicamente, pelo menos não toda a linha perfeita. Ainda não se tem, mas pode ser que algum dia tenha. Muitas pessoas já morderam a língua, né, em relação a documentos antigos que lá em 1800, 1700, 1800, quando começa ali as escavações, 1830, né, o ápice da arqueologia, muitas vezes, mordiam a língua, aquelas pessoas que depois, nos dias de hoje, já não se pode mais falar aquilo que se alegava aquela vez. Então, ao mesmo tempo, também não seria, óbvio, correto afirmar como fato aquilo que os documentos não conseguem confirmar até então. Por isso, muitos historiadores tratam essas 12 famílias apostólicas como uma tradição política e simbólica da República de Veneza, preservada e transmitida pelos próprios vênetos até os dias de hoje. Outra pergunta interessante é se havia 12 famílias correspondendo aos 12 apóstolos. Então, existiria também uma família equivalente a São Pedro, por exemplo, né, exercendo uma liderança sobre os demais. Será que existia isso? Curiosamente, a gente não vai encontrar isso, tá? Curiosamente, não. Né? Nenhuma tradição antiga identifica uma família como uma família que vai liderar as outras, como acontece no caso dos apóstolos, né? Que Pedro ali é a pedra e lidera os demais. No caso aqui, não vai existir, tá? O governo vêneto sempre cultivou a ideia de um equilíbrio entre os grandes patrícios, né? Então, sempre cultivou essa ideia de um equilíbrio, que as famílias pudessem ser ali iguais, apesar, né, de que com o tempo a gente sabe que não foram tão iguais assim. Uma família cresceu mais do que a outra, governou mais do que a outra, teve mais influências que a outra, mas de início era essa, né, o preceito, era esse o preceito. O doge ocupava uma posição de destaque, como sabemos, mas era eleito e aí ele vai ter os seus poderes cuidadosamente limitados por diversos conselhos ao decorrer dos séculos. Calma, fica aí que eu já vou falar o nome das outras famílias também que a gente encontra em demais listas. Talvez justamente por isso a tradição vêneta e medieval tenha preferido destacar a unidade das 12 famílias, né? Tenha preferido optar pela união ali das 12 famílias, em vez de estabelecer uma hierarquia entre elas para dizer que um liderava o outro. Então, pelo menos nos escritos a gente não encontra isso, mas pode ser que isso tenha acontecido de algum modo ou outro. Então, seria um erro imaginar que a República de Veneza nasceu apenas da nobreza também, tá? Seria um erro profundo imaginar isso. Muito antes existia uma aristocracia
vêneta organizada, a lagoa ali era habitada também por pescadores, marinheiros, artesãos, comerciantes, agricultores e famílias inteiras que buscavam refúgio dessas invasões bárbaras, principalmente os lombardos aqui, né, nos 500 para frente, 500 depois de Cristo, que assolavam o norte da Itália ali entre os séculos 4, né, século 5, 6, etc. Então, vindo de cidades como Pádua, Altino, Oderzo, Aquileia e de muitas outras comunas da região do Vêneto, esses homens e mulheres transformaram pequenas ilhas pantanosas, insalubres, né, em uma sociedade extraordinária com o tempo. Então, eles construíram essas casas sob estacas, as palafitas, de madeira, né, abriram canais, ergueram igrejas ali imponentes, basílicas, desenvolveram o comércio, lançaram os alicerces daquela que se tornaria uma das maiores repúblicas marítimas da história e que posteriormente influenciaria também o nosso mundo atual, pelo menos na área do comércio, né, do protocapitalismo, digamos assim, como é chamado por muitos autores da economia, né? Então, se essas 12 famílias realmente existiram desde a origem, ou se representam uma tradição constituída posteriormente para simbolizar a fundação da República de Veneza, talvez a gente nunca vá saber com 100% de certeza, né? Não podemos dizer que não e também nem que sim categoricamente, mas de um modo independente, né? Enfim, independentemente dessa resposta, uma coisa é incontestável: a Veneza, né, que daí se tornaria a República de Veneza, não foi obra apenas de grandes nomes, né? Ela nasceu também do trabalho silencioso de milhares de pessoas comuns e, enfim, durou por muitos e muitos séculos, né, todo esse trabalho ali. Bom, a gente vai ter alguns outros nomes, como eu falei para vocês, eu citei uns 12 principais, mas além da lista mais conhecida que já foi dita aqui no meio do vídeo, outras famílias aparecem em diferentes tradições e genealogias antigas. E aí eu cito aqui para vocês, nós temos a família Baseggio, né, ou Baseio, a família Bembo, a família Bragadin, a família Cornaro, também já apareceram alguns escritos, os Dolfin, os Erizo, os Foscari, os Gritti, os Loredan, os Malipiero, Marcello, Mocenigo, Navaggero, Pisani, é bem famoso o sobrenome aqui, né? Pisani. Outro sobrenome famoso são os Querini, Sagredo, Tron, Venier, Zane, né, ou Zeno, também conforme a tradição, Esorzi, são alguns dos outros sobrenomes que a gente consegue encontrar aí, que estariam ligados de alguma forma. Essas 12 famílias apostólicas, às vezes aparecem eles ali no meio e às vezes eles com alguma ligação com essas famílias apostólicas. Muito bem. Olha só, bem interessante, né? Talvez deixa aqui nos comentários, deixa aqui no chat se você pertence a uma dessas famílias, para que a gente consiga conversar melhor sobre isso, para que as outras pessoas saibam que são famílias que, além de lá, né, elas sobrevivem também na nossa imigração. Aproveito e convido você para estudar Vêneto e Italiano na nossa próxima turma. Essa turma começa agora em agosto, é a última turma aqui de 2026, então aproveita, dura 6 meses aqui, é mais um intensivo. Então, Vêneto e Italiano, mas você já consegue sair se comunicando aí. Óbvio que tudo depende do aluno em si, não é só o curso nem só o professor. O aluno também precisa se esforçar, mas já te dá ferramentas para você conseguir se virar. Então, Vêneto e Italiano, é um curso de 6 meses, entra aqui no nosso grupo de WhatsApp para manifestar o seu interesse, que aí eu vou entrar em contato e eu vou explicar como funciona o curso, os valores, os dias, e daí você decide, tá bom? Mas é preciso entrar aqui no grupo de WhatsApp, que está no link aqui embaixo na descrição do vídeo, e também nos primeiros comentários fixados eu vou deixar, entra aí na nossa turma. Antes de eu ler os comentários, eu preciso aqui falar das nossas bandeiras do Vêneto, também vendo algumas bandeiras dos Vênetos. Vocês estão vendo aqui que tem
a minha gata ali atrás, né, participando do vídeo, ela tem 3 meses, então chegou faz pouco aqui em casa, olha lá, tá aprontando, tá bom? Então vamos lá. E aí depois das bandeiras vocês podem entrar em contato e ver certinho os modelos que eu ainda tenho. Tem também, claro, falando sobre as famílias apostólicas, o Evangelho de São Marcos. São Marcos é o patrono da República de Veneza, o patrono dos Vênetos, ainda continua, né, sendo feita festas a São Marcos lá. Então é importante que a gente tenha toda essa nossa parte de tradição ainda preservada, mesmo que estejamos aqui no Brasil, é nós que temos que preservar, né? Nós somos a semente, digamos, mais próxima e preservada do que era a República de Veneza, porque eles chegaram aqui ainda crus, digamos assim, né? A Itália só tinha... Muitos chegaram quando a Itália só tinha 5 anos ou 9 anos, e muitos chegaram até antes da Itália. Olha só, eu aproveito, claro, te convido outra vez, se quiser, seja membro do canal. Tem nossos parceiros aqui, interessado em reconhecimento da cidadania italiana, você pode falar com o pessoal da Alma Cidadania, tem desconto porque eles são parceiros aqui do canal, você tem que mencionar o canal para eles, e também dá uma olhadinha lá no site da NexoGeno, se você se interessa por genética, eles têm muita coisa lá interessante e um material riquíssimo que você consegue submeter o seu teste, e tem uma precisão riquíssima, principalmente lá no norte da Itália, porque eles também são descendentes de vênetos e trabalharam nisso aí noite e dia. E tem o meu cupom lá, LenguaMari15, você pode acessar. Vamos ver aqui um pouco dos comentários de vocês. Vamos ler aqui. Então, obrigado por esse projeto tão importante para a preservação da nossa cultura. Eu que muito agradeço a todos vocês, né, porque sem vocês também não teria projeto nenhum. Se ninguém assistisse, ninguém fizesse os cursos, ninguém apoiasse aqui o canal sendo membro, também não vai para frente, né? Se não tiver mais apoio, infelizmente daí eu não consigo, mas vocês continuam apoiando, então principalmente por vocês que eu faço e que agradeço. A nobreza, a aristocracia, não é de sangue, é de espírito, já dizia Nietzsche. É interessante, né? Muito obrigado pela contribuição. Um dia será incrível até mesmo falar dos fundadores de Belum. Ah, ótimo, né? Falar um pouco como foram fundadas esses locais, que a gente acaba falando bastante sobre Veneza. Eu não sou descendente de venezianos em si, sim de vênetos, mas a gente fala sobre Veneza porque Veneza foi aquela que, né, fundou a República de Veneza e depois todos acabaram fazendo parte da República de Veneza. Mas boa dica, né, falar a respeito de como esses outros locais foram fundados também. Muito bom. Vamos ver outros comentários aqui. Essas elites de Veneza não eram ou ainda são, na verdade, tudo? Eu não entendi muito bem a sua pergunta. Essas elites de Veneza não eram ou ainda não são, na verdade, tudo? Desculpa, eu não entendi muito bem a pergunta, tá? Então, se puder esclarecer um pouquinho, aí eu consigo. Meus antepassados são de Pádua, região do Vêneto, muito bem-vindo, bem legal, né? Saber as origens de vocês também. Muito legal as referências dos sobrenomes. E é sempre legal porque tem uma série de pessoas com esses sobrenomes aqui, né? Pisani, Jorge, também tem aqui, muitos vieram já no meu canal falar, os Querini, os Contarini também. Então essas pessoas, muitas já sabem, né? Mas outras não sabem e seria muito gratificante elas ficarem sabendo disso. Parabéns, projeto importantíssimo, muito obrigado. A família Scursel, ou Scursel. Temos alguma informação sobre essa família? Ela é de Belum. Eu acredito que já foi feito um vídeo sobre os Scursel, sem o R, mas provavelmente seja o mesmo cepo. Procura aqui na playlist dos sobrenomes, você vai ver lá o vídeo. Vamos ver aqui. Depois o Lázaro, ele também comentou, né? O Gerson, que os Scursel são símbolos. Você poderia fazer um vídeo sobre a união do reino Veneza e Lombardia? Eu nem sabia que havia existido. Pois é, eu vou falar brevemente sobre isso. Este aqui foi um reino que costuma se dizer artificial, né? Porque não é que a República de Veneza e a Lombardia se uniram. Eles, na verdade, foram cedidos para a Áustria, e a Áustria que fundou um reino lombardo-vêneto. Então ele era um reino chamado vassalo, um reino fantoche,
né, que no final ele não se governava, quem governava era a Áustria. Sendo assim, nem os vênetos nem os lombardos têm muito orgulho desse reino, porque era um reino vassalo, né? Ele era governado pela Áustria e não por eles mesmos. La mia bisnona, ela era Lucia Kuschel, tá, estão falando ainda entre eles ali? Eu não entendi esse comentário Meneghetti. Não, Menegatti é o meu nome. A República de Veneza ajudou os muçulmanos na tentativa de invadir a Europa? Não, ajudar não, na verdade eles fizeram o contrário, né? Pesquisa aí a Batalha de Lepanto, que foi uma das maiores batalhas dos reinos cristãos, principalmente dos Estados Pontifícios, né? O Papa, a Espanha e principalmente a República de Veneza, a conter ali o avanço do Império Otomano, ou seja, dos muçulmanos, dos turcos. Tá? O pessoal confunde muito porque houve ali uma certa desunião comercial no período das grandes navegações, né, entre a República de Veneza e Portugal, e tem uma batalha, se não me engano, a Batalha de Gil lá, né, que a República de Veneza acabou financiando algumas coisas do Império Otomano contra Portugal, mas não era para invadir a Europa, era na verdade para fazer com que Portugal perdesse algumas rotas comerciais lá no Oriente e essas rotas comerciais fossem novamente renegociadas com a República de Veneza, o Império Otomano e a República de Veneza, mas não para invadir a Europa, era uma coisa totalmente diferente, então era uma guerra comercial entre Portugal e República de Veneza. E por quê? Porque Portugal, a República de Veneza, anteriormente já tinha oferecido vários acordos, ele tentou fazer vários acordos com Portugal, para eles conseguirem Portugal e explorar, né, as especiarias, enfim, e que a República de Veneza pudesse, de certa forma, participar na venda, etc. E Portugal não quis, né, fazer esse acordo, não achou interessante, então a República meio que tentou fazer o seu próprio jogo ali comercial. Mas não, nunca tentou fazer nada, botar muçulmano ali dentro, seria até uma incoerência, porque a República de Veneza foi uma das que mais lutou contra os muçulmanos, né? Muito bem. Vamos ver outros comentários aqui. O pessoal está falando sobre sobrenomes, né? Isso aí. Muito bem. Espero que eu tenha trazido uma boa notícia, né, para muitas das pessoas aqui, pelo menos algumas, com os sobrenomes que a gente anunciou. E agradeço a audiência de vocês. Nos vemos então no próximo vídeo. Tchau, tchau. Strucon.